Olá! Com esse vídeo nós vamos aprender como importar os dados do Tracker para o SI Davis e fazer os gráficos de Y versus X, X versus T e X versus T e os fits necessários para a discussão do relatório de movimento parabólico. A primeira coisa que devemos fazer é preparar o SI Davis para receber os dados. Por ele ser um software livre, ele possui algumas limitações. Logo quando você roda o software SI Davis, você vai encontrar uma tela desse tipo, onde o padrão dele é apenas com duas colunas. Então é necessário que você adicione outras colunas, porque vamos precisar de várias colunas para abrigar todos os dados do experimento e também do tratamento, né, que vamos fazer nesses dados, vai gerar outras colunas. Para isso, clica nesse ícone onde tem um símbolo mais e uma coluna do lado, pode clicar várias vezes e adicionar diversas colunas. Outro procedimento importante que deve ser feito é observar a quantidade de linhas. Então, por padrão, ele só abre, também por ser um software livre, tem essas limitações, só 30 linhas. Então, você dá vários enters, né, várias vezes a tecla Enter, para criar, assim, na ordem de 60 a 70 linhas. Por que esse procedimento? Porque, em geral, os dados gerados no tracker vai passar de 30. Então, se você só deixa só 30, na hora que você copiar, alguns dados serão perdidos. Feito isso, nós estamos agora com SI Davis prontos para receber os dados. Vamos voltar para o ambiente, né, do tracker. Nós temos aqui com a massa, né, os dados gerados da massa A. Eu dou dois cliques na primeira coluna, que corresponde ao tempo, seguro a tecla Shift e vou clicando nas outras colunas. Aí eu já selecionei todos os dados, observe, né, que todos os dados foram selecionados. Em seguida, nessa região onde tem a barra branca aqui, ó, tá certo? Eu posiciono meu cursor, clico com o botão direito e aparece essa janela de diálogo. Eu vou copiar os dados selecionados e precisão total. Feito isso, todos os dados foram copiados para uma memória temporária. Volto ao SI Davis, clico nas três primeiras, né, seleciono as três primeiras colunas e assim eu posso dar um Ctrl V. Veja que os dados foram colados, vamos verificar se estão todos os dados, observe até a linha 53. Não é? Muito bem. Próximo passo é pegar os dados que vamos usar para o cálculo das incertezas. Não é? Primeiro, eu vou mudar aqui a massa, vou para a massa B, dou dois cliques. O T, eu não vou me incomodar com ele agora, tá certo? Então eu vou dar dois cliques aqui no X e outro clique aqui no Y e faço o mesmo procedimento. Clico no botão direito, copiar os dados selecionados e precisão total. Vou para o SI Davis. Muito bem. Então aqui eu posso imaginar uma maneira de organizar os meus dados é que eu tenho aqui essa coluna é do tempo, que eu posso até nomear ela, é só clicar nela e vir aqui em descrição e colocar o nome tempo mesmo, para eu não esquecer disso, aplicar, né, o apply, depois na segunda coluna, que é a posição de X, então pos X, aplicar, e depois na terceira coluna, que é o pos Y, apply. Tá ok. Depois eu tenho que deixar reservado aqui três colunas seguidas que eu vou usar para minha incerteza do tempo, incerteza da posição X
incerteza da posição Y. Então, aqueles meus dois últimos dados que eu copiei, eu vou então selecionar a coluna 7 e 8, vou dar um Ctrl V, estão eles aí. Corresponde aqui, né? Tem que se lembrar que foi devido à massa B. A massa B foi quando nós clicamos à direita e acima da imagem da bolinha, né? Capturada. Então, a minha descrição que eu vou colocar, posição, POS, XD, X direita, e renomeio com esse nome. Essa coluna 8, eu vou dizer que é posição YAC, posição Y acima. Pronto, está feito, né? O renomeado. Agora vamos voltar para o tracker e mudo para a minha massa C, que é a posição à esquerda, dou 2 cliques e um clique aqui com Shift preso, né? Continuar preso. Depois clico com o botão direito, copio os dados e com precisão total. Volto para o S. Davis, clico nessas duas colunas e dou um Ctrl V. E vou renomear isso aqui. Então a coluna 9 vai ser posição de X à esquerda. E a coluna 10 vai ser posição de Y AB, abaixo. Ok. Feito isso, nós podemos observar aqui algo que tem essas duas linhas que estão com traços, né? Nós podemos nos livrar dela, mas precisa usar um truque, porque se eu mandar deletar, ele não vai deletar. É um bug do programa que a gente tem que conviver com essas coisas. O que é que eu faço? Eu seleciono essa linha, número 3, que tem dados escrito nela, coloco a minha tabela no final, né? Vou até o final, né? Clico na última linha, seguro o Shift e depois clico no 53, está tudo selecionado. Dou um Ctrl X, que eu corto todos os dados, volto lá para o início, clico na primeira célula e dou um Ctrl V. Né? Pronto, foi eliminado, né, dessa maneira as duas linhas indesejáveis. Muito bem, vamos para as incertezas agora. A primeira incerteza que nós vamos colocar é a incerteza do tempo. Ela é constante durante todo o movimento, né? Porque vamos usar a incerteza instrumental. Quem é o nosso instrumento nesse caso? É a câmera de vídeo ou o celular que foi usado para esse fim. Então, nesse caso, observando aqui que o menor tempo entre um frame e outro é 0,03 segundos, ou 1 sobre 30, ou seja, porque foram 30 frames por segundo, então dá 1 sobre 30, 0,0333, que a gente aproxima para 0,3. Então, o que é que eu faço? Eu clico nessa coluna 4, que vai ser a minha incerteza do tempo, vou no ícone aqui chamado de fórmula e vou escrever 0,03 e mando aplicar. Observe que é outro bug também, outro probleminha que existe no software, é que aqui eu boto ponto e aqui do lado de cá, na coluna, aparece vírgula. Né? Mas podemos testar, botar uma vírgula, às vezes funciona, vamos ver se eu botando vírgula aqui vai funcionar. Você vê que ele dá um erro. Né? Então é uma coisa, questão de linguagem, como é que foi feito isso. Né? Então eu entrei aqui com 0,03 e apareceu 0,03 e está ok. Mas se eu botar uma vírgula a partir do início, vai dar um erro. Está feito isso, então eu vou descrever isso. Essa coluna número 4. Como é que eu descrevo? Volto aqui a description, né? A descrição. Escrevo incerteza, INC e tempo. Por não esquecer que isso aí é incerteza do tempo e aplico. Pronto, está renomeado. Vamos para a coluna 5, que vai ser a nossa incerteza do X. O que é que eu vou fazer? Uma continha entre X da direita
e com o x da esquerda. Clico na coluna 5, vou em fórmula, né? E posiciono o cursor aqui, nesse espaço de escrever a fórmula. Como é em módulo, a função que corresponde a módulo chama-se ABS, ela já está aqui prontinha. É só clicar em adicionar, pronto, ela vai aparecer no meu espaço da fórmula. Clico no meio de dois parênteses que está lá, que é o que eu vou dizer, o que eu quero que seja em módulo, eu vou escrever aí. Abro um novo parênteses, né, que daqui a pouco eu vou explicar porquê, e vou querer que faça a conta entre a coluna do x da direita menos a coluna do x da esquerda dividido por 2. Então vou lá atrás da coluna do x da direita. Clico aqui, ó, discípulo, e vou lá. Posição x da direita. Ok. Adiciono. Ela já está lá. Volto meu cursor, coloco o sinal de menos e agora vou atrás do x à esquerda. Clico nele e adiciono. Fecho coloco o cursor de novo de volta, fecho parênteses, porque eu quero que, porque esses dois parênteses a mais, né? Porque eu quero que primeiro ele faça a conta de um menos outro, boto o sinal de dividir e coloco o número 2. Feito isso, é só mandar aplicar. Pronto, está aqui a nossa incerteza da posição, né, X. Eu clico nessa coluna aqui, né? Então eu vou na descrição e vou escrever isso. Incerteza, posição, né? POS, X maiúsculo. Está feito, então, a nossa certeza. Vamos fazer o procedimento análogo para a incerteza do Y. Então eu clico aqui nessa coluna, vou em fórmula, né? ABS, então adiciono, novamente abro um parênteses e vou pegar aqui a coluna de Y acima. Então tá aqui, ó, escolho coluna, aqui é coluna acima, adiciono. Boto o meu cursor novamente lá na frente, coloco menos e vou atrás da coluna de Y abaixo. Está ela aqui, adiciono. Coloco o cursor novamente lá, fecho o parênteses, o sinal de dividir, coloco o número 2 e aplico, apply. Então, está aí feito a nossa incerteza do eixo Y, dos dados do eixo Y. Vou em descrição e renomeio. Está escrito coluna Y, eu vou escrever INC, incerteza, posição, pós, Y maiúsculo e aplico. Pronto. Então, nós estamos com todos os nossos dados agora preparados para fazermos os gráficos, né? O tempo, posição X, posição Y, incerteza do tempo, incerteza da posição X e incerteza da posição Y. O próximo vídeo eu vou falar sobre como fazer os três tipos dos três tipos de gráficos, que é o Y versus X, Y versus T, X versus T, e também ensinar como fazer os ajustes e obter as grandezas físicas pedidas no relatório de movimento parabólico. Até lá!